Ok. Bom, boa tarde, os primeiros, né? É, a gente vai começar hoje um tema diferente do que vínhamos trabalhando, né? Que era a propriedade das matérias. Hoje a gente vai trabalhar já com a parte técnica, né? Que é o processo de obtenção do ferro. Então, hoje a gente tem a obtenção do ferro, na próxima aula do cobre, né? E depois a produção desses dois materiais retirados da natureza e que a gente vai, digamos assim, levar à produção, fazer produto com eles. Então, o nosso primeiro de obtenção, ou seja, da mineração, nosso primeiro assunto aqui é o ferro, né? Então, qual é o objetivo do estudo da obtenção dos metais? Então, no caso do ferro aqui, é que o aluno consiga entender os processos de obtenção do ferro. A nossa habilidade aqui é identificar, né, identificar os reagentes e produtos envolvidos na metalurgia do ferro, reconhecer algumas aplicações de metais no cotidiano. Então, a gente, nessa aula, a gente também conhece, além da retirada desse material da natureza, a gente reconhece ele no nosso cotidiano. Como é aplicado esse material, né? Tanto na indústria, tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Ok? Podemos passar. E aqui eu vou trabalhar um pouco, né, um pouco esse texto aqui, e a gente vai fazer a discussão, né? Então, o ferro é um elemento químico de número atômico igual a 26, sua massa molar é de 55,845 gramas por mol. Ponto de fusão, 1.535 graus Celsius, né? O ponto de ebulição é de 2.862 graus Celsius. Esse metal é muito importante em nossa sociedade, pois existem os diversos objetos que contêm ferro, por exemplo, na sua construção civil, né? Então, o ferro, ele além né, digamos assim, ser útil até a que nós vamos discutir aqui, né, a saúde do ser humano, o ferro que nós estamos trabalhando mais aqui é o ferro metálico, né, que é o cátio ferro, extraído do seu minério, e onde ele vem, e aí ele vai ser transformado em ligas, né, porque dificilmente a gente consegue trabalhar com o ferro puro, né. Então, ele pode estar em sua forma pura ou formando liga metálica. Então, quando você extrai ele da jazida dele, da fonte dele, ele vem em forma de óxido, né? Ele vem misturado, ele não vem o ferro puro já. Ele vai ficar puro quando você passar ele na metalurgia e você vai tirar esse material, vai deixar ele puro, né? Através de aquecimento, né? E enquanto isso, ele vem super misturado. Né? Tem, dentro do seu minério, vem outros materiais. Então, não tem como você trabalhar ele puro. Né? Você não vai encontrar o ferro puro lá, por exemplo, um pedaço de ferro puro. Não. Ele geralmente vem, né? O seu minério é uma mistura e, dependendo da fonte, você tem mais 3, 4, 5 elementos juntos. Para você tirar o ferro dele, você tem que passar pelo processo, né? E aí você vai deixar, né, cada um deles no seu estado puro. Então, se tiver, por exemplo, ferro e zinco junto, você vai deixar o ferro e o zinco separado, né? Ali é onde vem, por exemplo, quando você tem um metal separado, você pode ter traços dentro dele de outros materiais, porque ele trouxe da fonte dele, né? Do seu minério. Quando acontece isso, ele tem que deixar mais puro possível, não deixar 100%. Essas informações que eu estou passando dele aqui, por exemplo,
ponto de fusão ou temperatura de fusão, aquilo que a gente já estudou nas aulas passadas, né, quando a gente estava trabalhando propriedades da matéria. O ponto de fusão ou temperatura de fusão é quando você tem uma substância que passa do sólido para o líquido. Então, o ferro, quando ele é extraído, ele passa por esse material que ele está ali, seu minério, ele vai para um forno e daí é extraído ele, né? E quando você vai utilizar dele para fazer uma liga, por exemplo, ele passa pelo mesmo processo, ou seja, ele é fundido de novo, né? E se você continuar aquecendo esse ferro, se ele chegar a passar de 2.862 graus, ele já está líquido, né? E se você deixar ele passar acima disso, você vai começar a evaporar ele, ou seja, ele vai queimar, né? E vai passar para o estado gasoso, certo? Então, o interesse nosso aqui, quando a gente tem esse material, é que você só funde ele, ou seja, atinja o ponto de fusão. Atingindo o ponto de fusão, a mistura que você tem dentro do forno, aí sim você consegue formar, por exemplo, uma liga, né? Essa liga é conhecida como uma solução sólida. Ela é feita para ser utilizada em algum local, né? Em algumas construções, digamos assim, não só aqui nós, mas no mundo inteiro trabalha com esse material, né? E se utiliza muito ferro, não é ele realmente puro, né? Ele puro, ele vai servir de matéria-prima. Ele é utilizado formando liga, né? Por exemplo, o aço. O aço é uma liga que tem a sua maior composição, o elemento ferro, junto com o carbono. Então, ferro e carbono forma-se o aço. Se a gente, por exemplo, vai fazer um aço temperado, por exemplo, um aço inoxidável, né? Aí sim, aí você precisa de outro metal que vai auxiliar nessa qualidade desse produto. Então, você tem que fazer essa produção dessa liga em condições de uso, né? Vai usar onde? Por exemplo, ácido inoxidável. O ácido inoxidável é para não enferrujar. Então, você precisa de um aço, só que é um aço mais caro, né? Que o custo dele é maior. Então, você só vai utilizar realmente onde você precisa desse material. Então, eles têm várias ligas desse mesmo material, o ferro. Inclusive o aço, né? O aço, ele tem dosagem de carbono mais, dosagem de carbono menos, e aí ele quem vai dar a qualidade a esse aço, ok? Sabendo que todos passam pela fundição, né? Os metais, eles são, no seu estado natural, eles são sólidos, geralmente a temperatura de fusão são muito altas, né? Passa aí com a temperatura. Você vê que o ferro, ele só começa a fundir a partir de 1.535 graus. Até aí, ele é sólido, né? Ele só começa a passar para o estado líquido quando ele atinge essa temperatura. Então, imagina o forno que precisa ter na metalurgia para fazer esse material, né? Aquecer esse material e chegar a essa temperatura, né? Passou dessa temperatura, ele já começa a evoluir, né? Que chegando a 2.862 graus, ele começa a evoluir, começa a ferver, certo? Alguma dúvida aqui? Pergunta? Pode interagir. Ok? Não, ainda pode ser isso. Ok, obrigado. O ferro, já usado desde... isso é um pouco de história, né, sobre o ferro, né? Então, o ferro já é usado desde os tempos remotos, ou seja, há muitos anos, né? Então, aí há cerca de 4.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Então, ele é conhecido há muito tempo, ou seja, o ser humano, o homem, né? A humanidade conhece o ferro há muitos anos. E aí já trabalhava esse material. Lógico, não do jeito que ele é trabalhado hoje, né? Mas ele já, né, quando ele descobriu o ferro, ele já trabalhava ele,
Não imediatamente, já sabia que ali era alguma coisa, né, porque eles iam em busca da sua resistência na própria natureza, ele se encontrava com esses materiais e não tinha o conhecimento que hoje se tem desses materiais, né? Então, se ele usava a madeira, ele usava mais a madeira e mais às vezes não dava para ele fazer o que eles queriam, né? E ele ia em busca, até ir descobrindo, chegou a hora que começou a trabalhar o ferro, né? É tanto que eles fundiam o ferro, muitos anos atrás já fundia o ferro, já fazia arma, né? Peças com o elemento ferro. Então, é coisa de hoje, não. É muitos anos atrás já se conhecia, né, o ferro e já trabalhava com ele. Então, nessa época, o ferro era obtido por meio de meteóritos. O que é isso? É quando eles tinham, né, já pedaço deles, quando ele passava por muito tempo, dependendo da sua fonte, ele começava a fazer aquelas crostas e fazia tipo umas pedras, né? Então, eles trabalhavam, como ele não tinha como fundir esse material, não tinha essa experiência, ele trabalhava o máximo esse ferro no seu estado natural que ele encontrava. Só que assim, nunca era puro, né? Porque o ferro ele não vem puro. Então, pequenas pedras de ferro, né? Esse material. E aí eles tentavam, né, fazer algo com aquilo, que eles sabiam que aquilo era resistente. Tinha essa noção que era resistente. Então, apesar de ser o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, não se encontra o ferro isolado na natureza, mas somente em minérios, sendo que os principais são a hematita, que considerado como a fonte do ferro, né, que é um minério. Esse minério, quando ele é extraído para tirar o ferro, né, porque ele é rico em ferro, mas pode ter presença de outros materiais ali. Mas quando vai buscar da hematita, é para tirar o ferro, porque a composição da hematita, a sua composição maior é o elemento ferro. Então, tem a hematita, né, que a gente chama isso como óxido de ferro, trióxido de ferro 2, a, a magnetita, que é outro minério, a siderita, que é outro minério, e a pirita, que é outro minério. Então, onde tem esses minérios, é onde tem a presença do elemento ferro. Então, você não consegue encontrar ele livre, né? Se você conseguir encontrar, como os antigos, né, muitos anos atrás, antes de Cristo, quando o homem se encontrava com esse material, ele se encontrava, mas ele não tinha ideia que aquele material havia outra mistura ali, né? Então, ele trabalhava com o que tinha no momento. O que tinha no momento, naquele era tipo pedra, e ele utilizava desse material. Mas sabendo que ali não estava utilizando material puro, né, como a gente utiliza hoje. E quando ele fala pura, ele nunca pensa assim 100%. A gente tem aí uma porcentagem aí de 98, 99,8%, 99,99%, mas 100% dificilmente, né? Porque sempre vem traços nesse material, principalmente o que vem do solo, né? Que vem muito material junto. Mesmo fazendo toda a limpeza, todo, né, o tratamento, não se consegue assim um material 100% puro, né? Porque sempre vem junto alguma coisa ali. Okay? Mesmo fazendo a fundição, né, passando pelo processo de aquecimento, mesmo assim a gente não consegue ele 100%. Alguma dúvida, colocação? Perguntas? Ok? Podemos para a próxima. E aqui a gente tem uma imagem aqui, uma figura aqui da hematita, né? Então, o que é extraído é esse material. Né? Então, esse material, o jeito que ele está aí, que ele é extraído lá no minério, né? O jeito que ele está aí, praticamente ele não serve para fazer quase nada com ele, porque ele está, como eu já falei para vocês aí anterior, ele está misturado, né? E
e dependendo do local onde ele está, ele quebra com facilidade, né? Mas assim mesmo dava para fazer alguma coisa. Agora que ninguém se interessa a fazer com ele puro, né? Mas porque agora você já consegue deixar ele mais puro possível. Mas você vê que é um material aí que tem uma qualidade bem inferior enquanto se fala no elemento ferro, né? Sabemos que o elemento ferro está aí dentro, que a hematita é o principal minério do elemento ferro, né? Do mineral ferro. É a fonte, né? Ela não tira ele. E essa hematita está onde? Está no solo, em alguns locais. Não são todos os locais que a gente encontra ele, né? A gente vai ver aí um pouquinho na frente, onde no Brasil, por exemplo, onde se encontra esse material. Onde é rico, né, desse material. E aí, lógico, quem vai em busca dele, explorar esse material, vai onde tem muito, né? Porque fica muito caro para explorar ele, não vale a pena tirar pouco, enquanto dá muito trabalho para tirar. O custo é muito grande, né? O tempo é muito grande, e dificilmente ele vai ter, né, lucro, em local que não... E onde ele está também, geralmente são locais de difícil acesso, né? Então, eles têm que preparar né, a maneira, o caminho de chegar a esse material, né? Vai ser explorado e aí extrair o que ele quer, o que ele precisa. Então, aqui, ó, a partir desse minério, é possível produzir o metal ferro. Então, o metal ferro é produzido a partir desse minério. Além desse, que é o principal é esse, além desse, nós temos os outros três lá que foi citados lá na frente. Tá? Eu falei para vocês, né? Essa obtenção de um metal por meio de seus minérios é feito com vários elementos, né? Principalmente os metais, né? Todos os metais, a maneira de você extrair ele é assim, né? Inclusive o ouro. O ouro você está lá na sua fonte, na sua jazida de ouro, ele não está sozinho, né? Ele é explorado e nessa exploração ele vai deixar ele mais puro possível, né? E aí tem as técnicas, né? Todos os metais têm as suas técnicas para extrair. O ouro ele só vai ser aquecido depois que você tira ele do meio digamos, do outros materiais que está em volta dele ali. E aí, quando ele deixa ele mais puro, ele ainda tem que passar por um aquecimento, né? Ele vai ser fundido, para deixar mais puro, ou seja, tirar o máximo de outros elementos que estão próximos ali. A vantagem do ouro é que ele não tem, assim, muita interferência em questão a se ligar com os outros que estão em volta dele. Há uma facilidade de tirar ele, mas também precisa de técnicas, né? Por exemplo, a presença do mercúrio, lá que quando fala em mercúrio, fala do elemento mercúrio, né? Pensa na extração do ouro, né? Mas é uma coisa tão prejudicial, né, à natureza, que não deveria, né, utilizar do mercúrio para você extrair o ouro. Mas mesmo assim utiliza porque, né, quando se trata do capital, né, acaba vencendo, certo? Então, além do metal ferro, a gente tem os outros que é extraído dessa maneira, como eu falei para vocês aqui, né? Por exemplo, o alumínio, né, o cobre, que não vamos trabalhar o cobre na próxima aula, o titânio, que é outro metal, né? O manganês, que é outro metal utilizado muito também por aí, tanto puro, o manganês se usa puro em alguns setores, mas ele utiliza muito para fazer ligas e até presença em ligas como, por exemplo, o aço, né? Não que ele faz parte de todas as ligas, mas ele pode fazer parte em algumas. Onde vai ser utilizada, né, dependendo, vai o titânio, vai ali, vai o manganês, então ele está ali. Então, cada liga que é preparada, ela é pensada onde ele vai ser utilizada e ali ela vai ser temperada conforme ao que ele vai ser feito, né? Com que ele vai ser feito. Não é, se ele precisa de mais resistência, vai usar um outro metal que auxilia a resistência, né?
Se ele precisa mais de material mais, por exemplo, brilhante, né, ele vai usar o material que dê, né, essa propriedade, né? Lembra que nós estudamos aí 2 aulas, quando vocês tiveram 2 formulários só sobre propriedade da matéria. Então, todos os materiais, quando ele vai ser produzido, tem que pensar tem que pensar primeiramente nas propriedades, né? Vai servir eu fazer isso com esse material ou eu vou ter que substituir por outro, né? Então, quando ele vai para o mercado, já vai sabendo para que ele vai servir, ok? Então, esses processos é estudado pela área da metalurgia. Então, é a metalurgia que é responsável pela essa área, né, da colheita desse material, né, do processo de deixar ele puro, né, já começa na pesquisa, né, que é preciso fazer uma pesquisa no local onde tem. Então, há um estudo daquele ambiente, daquele solo, e ali ele descobre, né, através de amostras, de amostra, essas amostras é feita análise, e dali sabe realmente de que é composto aquela jazida, aquele terreno. E aí vai ver se vale a pena explorar ou não, ok? Então, um ramo da metalurgia que cuida somente da obtenção do ferro e da produção do aço é a siderurgia. Então, a siderurgia é a parte da metalurgia responsável só pelo ferro e pelo que é feito com ele, a principal liga que é feita com ele, que é o aço. Então, essas indústrias, elas são responsáveis só por esses dois, né? A obtenção do ferro e a produção de aço, certo? Porque a produção do aço, não existe o aço sem o ferro junto com o carbono, né? Então, o carbono, o ferro e o carbono são os 2 elementos principais, né, na formação do aço, certo? O que diferencia um aço com o outro é a quantidade do ferro e do carbono, né? Porque se tiver mais ferro, tem menos carbono. Se tiver mais carbono, tem menos ferro, certo? Na liga. E a presença de outro elemento, como eu já falei para você. Às vezes, colocar outro elemento para dar alguma propriedade que precisa se trabalhar com esse material. Ok? Pergunta, dúvidas? Primeiro A, B, C, D. Não? Ok, passamos. Ok, Matheus. E aqui a gente tem um esquema de um forno, né? Onde tem todo o processo de obtenção. Então, esse material que a gente chama lá minério de ferro, que está na parte de cima, né? Que é o coque. Ele é colocado nesse forno, que é o esquema do forno. Ele é colocado por cima, né? São os elevadores que leva, que a própria, né, usina tem isso aí. E aí ele é aquecido, né? E aí começa já a pensar em alguma coisa quando ele começa a atingir aí 300 graus, né? Então já começa a saída de alguns gases quando ele atinge isso. E aí vem 700 graus, 800 a 1000 graus, já sai alguma coisa, né? Já tem a formação aqui, ó, e até chegar a 1500 e 1600 graus, aí você já não tem mais produto, digamos, produto sólido aí. Então, todo o ferro que está dentro desse minério, ele é separado, né? Ele vai para digamos assim, um tanque, né? Que a gente chama isso de cadinho, um cadinho gigante, né? Que recebe esse material. Esse material com essa temperatura. Então, tem que ser um material que vai receber, né, um recipiente que vai receber desse material com essa temperatura. Então, imagina o ponto de fusão, a temperatura de fusão do material que está recebendo o ferro nessa temperatura, né? Porque se for um cadinho lá, que vai receber esse ferro nessa temperatura, que tem menos dessa temperatura de fusão, ele vai derreter, vai pegar fogo, então não vai servir,
Então, tem que ser um material mais resistente ainda, em questão de temperatura, né? Resistente em questão à temperatura. Às vezes eles quebram com mais facilidade do que o próprio ferro. Mas em questão de temperatura, de fundir, ele tem que ser mais resistente do que o próprio ferro. Certo? Vamos passar para a próxima. Ok. E aqui está o exemplo. Não, ele vem nesse cadinho aqui, que é um cadinho, chama cadinho, mas aqui é o formato do cadinho, mas isso aqui é um tanque, né? É um tanque que recebe esse material, o jeito que ele está, em chamas, né? Bem quente aí, está super quente. Então, aqui já está pensando para a produção do aço, né? Então, assim, nas siderúrgicas, o aço tem maior propriedade que o ferro na produção. Por quê? Essa liga pode ser trabalhada na forjada, né? Na laminação e na extrusão, né? Para você fazer algum tipo de material, jamais você vai poder trabalhar com o ferro puro. Mas o ferro, com a presença do carbono, você já chegou ao ponto que você está querendo, né? A gente fala que as indústrias pesquisam o tempo todo do que ela vai fazer, né? E se ela faz, e se é passado para frente, isso está sendo consumido, né? Se tudo isso ocorre, continua fazendo, senão vai inventar outro, né? Então não adianta ele fazer uma liga e a liga não servir praticamente para nada. Imagina o custo disso, né? O ferro é bem mais barato de alguns outros metais, né? Mas dá um trabalho muito grande de extrair ele, né? Ele é abundante, ou seja, ele é o quarto elemento mais abundante na natureza, na crosta terrestre. Mas, ao mesmo tempo, ele é difícil de ser extraído. Então, tem os seus custos, né? Então, se não servir praticamente, se não está servindo aquele material que está sendo produzido, ele vai ser substituído por outro, né? Na hora que ele é substituído por outro, aquele que não está servindo praticamente acaba de existir, deixa de existir, porque não vale a pena mais produzir, né? Então, aqui, o aço também possui maior dureza, né? E elevada resistência mecânica, então o ferro já não tem a resistência que o aço tem, ele sozinho não tem. Quando ele se junta ao carbono, ele já tem mais resistência. É por isso que forma o aço, né? Para melhorar ainda mais esses materiais, ou seja, o ferro e o aço, têm um custo ainda menor do que o metal e liga de alta resistência. Então é isso aí. Quando o ferro e o cobre se juntam, ele forma o aço. Aí tem todas as condições de você trabalhar com ele, né? Então, é dificilmente você trabalhar com o ferro sozinho e o carbono sozinho, né? O carbono, ele é aplicado em outras coisas, lógico, não é só no aço. Mas, sem ele, junto com o ferro, não existe o aço. Ok? E é cobiçado no mundo inteiro, né? O Brasil, ele exporta o aço para vários outros países. Porque o Brasil é rico em ferro, então ele produz, e aí ele vende para outros países, né? Passa para... Então, a produção nossa não é só para consumo interno, consumo externo também, né? Tem alguém cobiçando isso, comprando, né? Qual é o lugar do mundo hoje que não se utiliza dessa substância, o aço? Praticamente ninguém, né? Acho que no mundo inteiro se usa o aço. Então, o tempo todo eles estão aí, né? Produzindo, utilizando, produzindo e utilizando disso, né? E ganhando dinheiro, capital. Capital está girando, né? Então, por isso, eles são tão aplicados em nosso cotidiano.
principalmente na construção civil, né? Por exemplo, para construir prédios de vários andares, pontes, viadutos, o aço ele está presente ali, né? Pela sua resistência, né? Não tem aquela facilidade de sofrer corrosão, por exemplo, oxidação, né? Se você expõe ele ao ar livre, se você passa a película ali de tinta, ele já é o bastante para ele não ter, por exemplo, da oxidação, ou seja, da ferrugem, né? Então, tem essa facilidade. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Observar a imagem aqui, ó. A que ponto está esse material, que temperatura ele está, né? Pessoas que trabalham com esse material, eles têm que estar com roupas, né, especial para esse tipo de trabalho. Porque próximo dele está superaquecido. Dependendo do local, ele não aproxima mais. Não dá para um ser humano suportar a temperatura que ele está a um certo distanciamento, né? Então, quando mais próximo, lógico, ele vai se aquecendo. E aí, quando ele é tirado desse cadinho, desse recipiente, ele é amparado lá por um outro material, um outro recipiente que vai formar tarugo, né? Esse tarugo é isso que vai ser transportado, né? Quando ele é transportado, ele vai ser utilizado aí, né, em vários setores, inclusive na produção do próprio aço. Ok? Pergunta, dúvidas? Primeiro? Não? Não. Então, podemos passar para a próxima. Então, aqui. Então, a gente está falando assim mais do ferro, né, do ferro metálico, essas coisas, né? Do ferro como produtor de matéria-prima para produzir o aço, mas nós também, no nosso corpo, nosso organismo, a gente tem ferro, precisa do elemento ferro. Então, a informação aqui desse é o íon-ferro, né? Não é que a gente vai pegar esse ferro e vai absorver ele, não. É o íon-ferro, né? É um elemento químico. Esse elemento químico, ele se apresenta né, ele faz parte em alguns alimentos, né? Em forma de íons, ou seja, do próprio ferro, né? Mas não é esse ferro que a gente está dizendo, eu vou buscar na natureza e pôr lá nesse. Não. É a própria, né, extraído da próprio solo, como micro ou macronutriente, e ele é absorvido, né? E alguns, né, alimentos, que ele tem a presença desse íon, né? Do íon ferro. Então, vamos aqui ler um pouquinho para a gente entender melhor. Então, assim, ó, o ferro, ou melhor, o íon ferro, né? Que é o Fe mais 2. É muito importante para a nossa saúde para a manutenção da vida. Então, a gente precisa de ferro. Então, algumas doenças, ela aparece com a ausência do ferro em nosso organismo. Por exemplo, no sangue, né? O ferro vai estar presente no sangue. É esse íon que mantém a hemoglobina do nosso sangue, né? Então, funcionando e possibilita que consigam extrair oxigênio do ar quando o sangue passa pelos pulmões para assim distribuí-lo por todo o nosso corpo. Olha a importância que ele tem, né? Então, ele auxilia o quê? A extração do oxigênio para o nosso corpo, nosso sangue. O perfeito funcionamento do cérebro também depende do íon ferro, né? Geralmente, não é necessário que uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa sadia, né, tome suplemento de ferro, pois a alimentação diária já fornece a quantidade que precisamos.
Então, a gente tem que estar atento aí, por exemplo, a alguns alimentos que é rico em ferro, né? Então, pelo estado normal, né, a gente não vai ter essa carência, né, de ferro. A pessoa começa a perder ferro no organismo quando há uma alteração, né? Então, por exemplo, falta de ferro no sangue, no nosso organismo, vai causar o quê? Alguém sabe? Que a gente vai ter isso, a gente vai ficar anêmico, né? Então, você tem que estar atento a isso, né? É tanto que quando a pessoa mesmo se alimentando com esses alimentos que é rico em ferro, se há uma carência, não está absorvendo, porque às vezes tem ali, né, o ferro está presente ali, mas quem está absorvendo, por algum motivo, não está absorvendo, né? Se não está absorvendo, precisa, se caso chegar a um estado, né, estado que necessita de suplementar o ferro, a pessoa vai ter que tomar algum medicamento, né? Por exemplo, o sulfato ferroso. Olha, o sulfato ferroso, para absorver o ferro que tem nesse sulfato, né? Então, fluoreto, né? O fluoreto ferroso. Então, se você precisa desse material. Mas se a pessoa, né? Se a pessoa está absorvendo naturalmente e não está perdendo, só na alimentação já é o bastante, né? Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplos, alguns alimentos que atuam como fonte de ferro. Então, a gente, né, importante, né, para quem, principalmente, que está precisando absorver ferro. Então, por exemplo, o fígado, né, carne seca, feijão. Feijão é um dos, quem realmente está com necessidade de absorver ferro, está com essa carência de ferro no organismo, uma dos alimentos, assim, natural, é o feijão, né? Como feijão, é rico em ferro. Mas nós temos outros, né? Tem, por exemplo, pão, ovo, lentilha. Geralmente os grãos aqui, ó, ervilha, né? Beterraba, folhas escuras, né? Então, temos lá, por exemplo, o couve é rico, o agrião, né? O agrião, ele é bem rico em ferro. E onde vem esse ferro? Né? Da onde ele extrai esse ferro? Esses materiais? No caso aqui, o feijão, a lentilha, extraído do solo, né? Aí você fala, mas e o fígado? Não, o animal, ele se alimenta de quê? De vegetais. E ele vai tirar a parte dele, do ferro que ele precisa. Então, o fígado, né, ele tem mais, ele é rico porque ele absorve isso aí na alimentação, né? No caso diretamente os vegetais, ele extrai do solo, né, ou como macronutriente ou como micronutriente. Então, por exemplo, o ferro no feijão, ele é um macronutriente. Então, se você plantar um feijão onde não tem ausência total de ferro, pode ser que você não consiga praticamente nada de feijão ali, né? Então, quando ele aparece, ele é absorvido. De uma maneira ou de outra, ele é absorvido. Ou diretamente do solo, né? Inclusive, eu quero ter uma aula para vocês ainda sobre o que é macro e micronutrientes, onde eles estão, né? Cada uma algumas, né, podemos trabalhar assim, algumas plantas, alguns vegetais, o que é o macronutriente nele e o que é o micronutriente dele. E tem deles que está ali só de traços, né? 0,007% dele. Mas tem outros que é 3, 4, 5, 6%, que faz parte da composição desse mineral, aliás, desse vegetal, né? Então, precisa do macro e dos micronutrientes. Se não tiver nada disso, lógico que ali você não vai ter o resultado, você não vai ter praticamente o fruto que você está querendo tirar daquela terra. Então, eu quero passar ainda esse ano uma matéria sobre isso, né? Trabalhar o macro e o micronutriente e como absorver isso. E, naturalmente, os animais, como vegetais, absorvem dele também o que está nele lá, né?
Então, é uma perfeição. Quando tudo está correndo bem, é uma perfeição, né? Ok? Dúvidas aqui? Alguém já tomou sulfato ferroso? Hum? Não? Tomou o quê, É uma professor? delícia. Alguém já tomou sulfato ferroso? Que É é uma isso? É beleza, viu? vitamina? É Eu não, horrível. mas a minha sobrinha sim. Oi? Eu nunca tomei, mas a minha sobrinha, assim que ela nasceu, ela teve que tomar sulfato. É porque ali ele está precisando, né, por algum motivo, absorver o ferro, o cátio, aliás, o ínio ferro, né? O ínio ferro. Então, ele vai buscar pelo lado artificial, no caso dos medicamentos, né? E às vezes é tão crítico a coisa que os médicos passam e a pessoa continua ainda não absorvendo. Tem o ferro ali, mas a pessoa não absorve, né? O organismo da pessoa não está absorvendo. Ali é onde está o perigo, né? Porque às vezes a carência não é porque às vezes a pessoa não está se alimentando adequadamente para absorver. Mas aí vamos, vamos absorver mais alimentos que têm a presença desse íon, né? Que é no caso que é o ferro, né? E a pessoa ainda não está absorvendo, aí é onde ele vai para os medicamentos. Aí sim, aí começa a ter mais complicado ainda, né? Ok? Podemos passar para a próxima. E aqui a gente tem, né, um gráfico sobre as reservas de minério, aqui é no mundo, né? Então, fizeram um gráfico aqui, é um gráfico extraído, né? E numa fonte, então a gente tem, a fonte é a Universidade de Goiás, né? Que é uma fonte de pesquisa, que eles fizeram essa pesquisa, né? E a reserva aqui chama Reservas Mundiais de Minério de Ferro, só do minério de ferro. Então, isso foi feito em 2015, né? E aqui a gente tem alguns países que mais representa. Então, nós, por exemplo, aqui, ó, o, a Austrália, né? Olha, ele tem 28,4%, né, que é, digamos assim, a comanda de ferro em relação ao mundo, né? A Rússia está aqui, ó, a Rússia tem 13,2, né? Desse minério, né? Então ele tem esse recurso. O Brasil e a China estão os dois, 12,1% de ferro está no Brasil e também lá na China. Quando se fala que é o quarto elemento mais abundante na natureza, imagina isso aqui, não está falando só do Brasil, está falando do mundo, né? Da crosta terrestre, do planeta. Mas quando eles fazem essa divisão, assim, esse estudo, ele pega esses países e eles colocaram aqui alguns, não colocaram todos os países, alguns, aqueles que têm mais, né? Então, Brasil e China tá ali. Só que a China compra metal nosso também. Eles usam e além, e dependendo do país, ele tem essa fonte, essa riqueza, mas eles não fazem a exploração dele, como outros têm menos, ele faz mais do que ele. Então, a reserva deles estão lá e eles não exploram tanto. Às vezes chega até a comprar, complementando ao que eles usam, e não faz disso, né? Não utiliza desse material. Não exploram tanto. Às vezes, quem tem menos, exploram mais, né? Com mais tempo. Então, o Brasil tem ferro aí para mais de 100 anos de exploração. No pique que está vindo, né? Ok? E aqui nós temos Estados Unidos, né? Que tem aí 6,1%. E os outros aqui que tem na média aí de 1,4, 1,3, que é o caso do Irã, que é 1,4. A Suíça tem 1,8, né? O Canadá 3, que é o próximo aqui dos Estados Unidos, aqui tem
4,3. Então, são esses países que representam, né, quando se fala em reserva desse material, eles colocaram aqui, né, que são os principais, digamos. Mas nem todos exploram, né, todos os recursos que têm. Por um motivo ou outro, né, não exploram. Às vezes compra de fora e não explora o que tem. Né? Ok? Agora vamos passar para o próximo. Ok, obrigado. Ok. Esse aqui é sobre principais reservas de brasileira, né, do minério de ferro. Então, aqui foi uma pesquisa também de 2014. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos 72,5% desse material, ou seja, o ferro, né, concentrado no ferro. Depois nós temos Mato Grosso, né, que é o Mato Grosso do Sul, né, e Pará. Então, são esses 3 estados que são mais representativos em questão dessa reserva. Não é que os outros não têm, pode ser que tenham, mas não são, assim, fontes que devam, assim, para fazer investimento, né? O investimento é feito onde tem mais. Porque quando faz o investimento ali, eles conseguem tirar por muito tempo e ali, né, permanecer por uma eternidade fazendo essa operação, extraindo, né? Então, a gente, quando fala em, né, né, os acidentes em questão os acidentes ambientais, em questão do ferro, geralmente está mais concentrado lá no estado de Minas Gerais, né? Até pela sua, né, concentração de mineradoras, né? Que faz esse tipo de material, trabalha com esse material. Então, o risco de acidente lá é bem maior do que os outros estados, porque lá que está mais concentrado, né? Ok? E aí eles exploram e vão explorar por muito tempo, né? Você não vai dizer que é um acidente, outro que vai parar, que é difícil parar. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Podemos passar para a próxima. E aqui nós temos as questões, né? Foi 5 questões, né, para você fazer no formulário de vocês, né? E lá eu coloquei as 5 questões abertas, né? Porque são questões que vocês têm que ir lá no texto, tirar o mais informação possível. São todas questões com resposta bem direto, né? Não tem assim nada de texto, nada, são tudo bem direto mesmo, mas que precisa ir lá no texto para resolver, né? Está bem presente lá nos textos, né? Um pouco lá em cima, um pouco lá embaixo, tal, mas está bem distribuído, ok? Então, vamos na primeira questão. Alguém achou dificuldade de responder? Porque eu tenho aluno que gosta mais das questões objetivas, né? Então, a gente precisa também aí questões abertas para a gente trabalhar muito o texto, né? Dar uma mergulhada no texto. Então, assim, a primeira questão, quais são os principais minérios do ferro? Então, lá, logo no início, né, que é o principal mesmo, é a hematita, né, que é aquele que a gente tem a figura, a magnetita também, né, que é importante, tem a siderita também, que é o carbonato de ferro, todos têm a sua composição, né, um com menos ferro, outros com mais. É melhor tirar onde tem mais concentrado, né, porque é onde tem mais ferro, então, se está a busca desse material, é onde está a importância de ser extraído, onde tem mais ele. Então, no caso aqui, a hematita é rico em ferro, que é o trióxido de ferro 2, né? Então, é onde tem bastante ferro. Então, ele é mais cobiçado de ser extraído para produzir esse material, né? E tem a pirita. Então, nós temos 4 aí principais, né? Coloquei na ordem assim de mais os principais, aqueles que têm mais a presença de ferro, né? Do elemento ferro, né? Ok? A segunda para qual é a composição química do aço? Isso aí eu já falei para vocês aqui, né? Rapidamente, dá para resolver. Alguém lembra?
Composição do aço. Ferro e carbono. Ferro e carbono, né? Esse é a principal, não existe aço sem a presença dos dois. A quantidade de um e do outro, ele é balanceado conforme do que vai ser feito, né? Liga 1, liga 2, eles dão o nome de cada liga quando há diferença da composição dele, né? Se vai menos ferro, tem que ir mais carbono, tem que chegar a 100% os dois. Se for para ir menos carbono, tem que ir mais ferro, e aí vice-versa. E além desse, tem a composição de outros metais que faz parte de algumas ligas, né? De algumas ligas de aço. Porque vai servir para uma coisa ou servir para outra, né? Não é só os dois sozinhos que ficam ali e resolver todos os problemas com ele. Não. A cada tempo é estudado novas ligas, né? E aí vai compondo com outros materiais, com outros elementos, né? Presença de um ali, presença de outro ali, para dar resistência, para dar brilho, evitar ferrugem, e aí para frente, né? Então, o tempo todo é estudado ligas melhores, né? Quando uma substitui a outra, que é melhor, por algum motivo, ela é melhor, a outra praticamente acaba de existir, acaba de ser fabricada, porque esse material é fabricado, né? Vai para a siderúrgica produzir ele. A matéria-prima está lá, já foi extraído, está lá, então só vai produzir o aço, certo? Aí nós temos aqui, qual o nome do ramo da metalurgia que cuida somente da obtenção do ferro e do aço? Também já foi rapidamente, né? Uma palavra já resolve isso. Alguém lembra? Siderúrgica. É a siderúrgica. Isso. Então, essa é responsável pela produção, né? Então, quando tem... Isso aí trabalha dia e noite, os fornos lá não param de trabalhar, né? Você não pode... Eles praticamente não são desligados, porque a temperatura é tão alta que ele passa... Se você for fazer manutenção no forno desse, ele vai dias e dias lá, né? Esperando esfriar para conseguir fazer alguma coisa nele, né? Então, é chamado altos fornos, de alta temperatura, ok? E aqui nós temos a quarta, de exemplo de alimentos que contém o ferro, né? Isso aí a gente comentou aqui, né? O feijão, o agrião, a ervilha, a lentilha, né? Carne seca, e são alimentos que têm ali a presença do ferro, né? E a nossa última aqui de exemplos de objeto produzido pelo ferro. Isso aí, né, são vários, né, que a gente se depara por aí no nosso dia a dia. É isso? Opa! Que a gente se depara no nosso dia a dia, né, com peças feitas de ferro, ou feita de aço, mas tem o ferro presente ali, né? Então, por exemplo, parafusos, né? Parafusos são ligas que tem a presença de ferro, que o ferro não forma só a liga aço, ele forma outras ligas, que chamamos de ligas ferrosas, né? Essas ligas, ela vai para vários tipos de materiais. Então, por exemplo, parafuso. Tem parafuso que é feito com a liga de ferro, com outro metal, ou outros metais, né? Que às vezes tem presença de dois ou mais. Para formar uma liga, tem que ter no mínimo dois, né? Dois metais. Mas tem liga, você tem 4 metais ali. Cada um que estão ali vai fazer um papel. Tem um papel a ser cumprido ali, né? Ele não é colocado ali só por colocar. Não. Ele está fazendo parte com a composição dele, porque ele está ali para que esse material, essa liga, seja utilizada para algum fins, né? Que corresponde. Ok? Então, nós temos as ferramentas, parafuso, peças, né? Muitas peças de máquinas que é feito por ferro puro, dificilmente o ferro puro, né? O ferro puro não se trabalha muito com ele puro. Ele é trabalhado mais através de uma liga, onde ele está presente em uma liga. Né? Ele é uma composição, certo? Porque aí ele vai dar o ferro sozinho, ele não vai dar qualidade, a propriedade para fazer um certo material, uma certa ferramenta,
enquanto ele está presente, por exemplo, com outro metal. Né? Então, ele geralmente está junto com outros, ou com mais um, ou com outros, né? E aí ele forma a sua liga, né? Então, por exemplo, o aço, ele é metal, ferro metálico, e o carbono. O carbono não é metal, né? É um elemento ametálico. Então, o ferro está compondo uma liga junto com um outro elemento que não é metal, né? Mas só com a presença dele ali, ele já dá toda a característica, tem todas as suas propriedades de um aço, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Algumas perguntas? Sugestões? Então, é assim. Então, a nossa referência aqui é a mesma, né, que nós sempre trabalhamos, que é a proposta curricular, ciência da natureza. Pegamos algumas fontes aí, utilização de imagem, tudo, né? Que nós temos muitas que a Info Escola, né? E que auxilia bastante o Google Imagem, aí vai, né? Ok? A próxima semana, que é a próxima aula, nosso próximo formulário, vocês vão ter aí o cobre, né? Dê uma estudadinha no cobre, se interessa um pouco por essa parte aí, porque dependendo do que vocês vão fazer de cursos, vocês precisam muito trabalhar com os metais, né? Por exemplo, para fazer eletrônica, elétrica, engenharia civil, engenharia eletrônica. Trabalha muito com esse tipo de materiais. Quem for fazer essa área vai, assim, se enrolar, né? Estudar bastante esse tipo de material, os metais. A gente tem metais aí que quem for fazer eletrônica vai estar trabalhando todo dia com ele. E aí tem que conhecer as suas propriedades. Da onde ele vem, qual o ciclo desse material. Já começa estudando ele lá no curso que vocês vão fazer, né? Por exemplo, quem vai fazer engenharia eletrônica, pensa que não estuda química. Ele vai estudar bastante química, principalmente nas propriedades dos materiais, né? É tanto que o estudo das propriedades dos materiais ele ficou tão amplo que existe hoje uma engenharia só para isso, né? Que é a engenharia de estudo dos materiais, é a engenharia dos materiais. Então, ele estuda tudo sobre os materiais, da onde ele veio, do que ele faz, como ele vai ser produzido, a duração dele, o ciclo de vida, e aí vai, né? Como ele vai ser reciclado de novo depois, né? Que ele vai ser utilizado, onde ele vai ser armazenado, e tudo isso. Qual é o mal que ele faz ao meio ambiente, que, né, tem um lado nocivo da coisa aí, e tudo isso ele é estudado, né? Não é feito assim de qualquer coisa. Então, quem for fazer essa área de parte eletrônica, engenharia elétrica, vai estudar bastante isso aí, certo? Engenharia de produção também, né? Engenharia de produção, quando estuda engenharia de produção, ele, no início do curso, ele tem várias, né, como ele fosse produzir várias coisas, vários produtos. Então, ele vai estudar também a parte de metais. E alguns outros elementos químicos, né? Ok? Alguma dúvida, pergunta? Dúvidas são bastante, né? Não? Lembrando que hoje, às 16, nós temos a eletiva, né?